Oi? Entrou? Olá, boa tarde. Tá Boa conseguindo me tarde. ouvir? Tudo bem? Tudo bem, tá conseguindo me ouvir? Pode falar mais alto um pouquinho? Só um minutinho. Eu vou tentar colocar o fone para facilitar, para ver se você consegue ouvir melhor. Tá bom. Você está me ouvindo bem? Sim, estou conseguindo ouvir. Vamos só aguardar um pouquinho enquanto as pessoas entram, para a Tá gente bom. poder iniciar. Pessoal, vai falando aí se vocês estão conseguindo ver a gente, se vocês estão conseguindo ouvir bem, se está travando. E agora, consegue me ouvir melhor? Ótimo, tá ótimo. Pronto, eu vou usar aqui o fone então. Pessoal, boa tarde. Hoje, na verdade, essa é a minha primeira live no meu próprio Instagram. Já participei de outras lives como convidado, mas hoje eu estou dando início à minha primeira live. E nada mais interessante que chamar uma pessoa de referência para poder fazer parte dessa abertura da live, né? Então, eu convidei Maria Júlia Kovacs, que é uma grande referência na psicologia. E hoje a gente vai trazer umas discussões a respeito do momento atual em que estamos vivenciando, que é a questão da pandemia do Covid-19. Então, ela vai trazer algumas discussões a respeito de perdas e lutos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar fazendo aí os comentários que eu vou estar repassando para ela e a gente vai estar tendo essa discussão. Então, qualquer dúvida vocês vão interagindo aqui com a gente. E eu queria que ela se apresentasse, que ela falasse um pouquinho do trabalho dela, para em seguida a gente iniciar essa conversa. Então, Maria Júlia, é um prazer, é uma honra estar aqui com você e muito obrigado por ter aceito esse convite. Oi, Benevides, e oi, pessoal. É um grande prazer estar aí com vocês, né? Eu sou Maria Júlia Kovacs, sou aqui de São Paulo e do Instituto de Psicologia, agora professora aposentada, mas ainda dando aula e participando de atividades. Eu, durante muitos anos, coordenei o Laboratório de Estudos sobre a Morte. Depois, se vocês quiserem mais informações, eu posso passar. E eu queria agradecer a minha primeira live também, então vocês me desculpem aí, né? Mas a gente vai tentando. Então, a gente tem sido convocado, né, como psicólogos, para entender um pouquinho como pessoas e como profissionais a questão dessa pandemia agora do Covid-19. Eu queria falar algumas coisas da pandemia mesmo, para depois entrar na questão da morte e luto, né? Sim. Então, a primeira coisa é que essa pandemia, ela se instalou muito rapidamente, quer dizer, a gente foi ouvindo nos outros países, mas a gente começou a ficar realmente assustado quando logo, de repente, entrou toda a questão do confinamento, isolamento, grupos de risco, e a gente passou, então, a ser bombardeado aí por um número de notícias, reportagens, tudo sobre a pandemia muito assustadores, né? Então, nós também estamos convivendo com ela, não é que, como em outras, no caso do HIV/AIDS, ou mesmo de outras doenças respiratórias, tinha grupos de risco e tínhamos nós, né, em geral. Podíamos ou não estar no grupo de risco, isso foi discutido depois se tinha ou não grupo de risco. Aqui, nessa, universalmente, nós somos todos grupo de risco. Claro que, por exemplo, eu sou idosa, então eu já fui taxada logo de cara como grupo de alto risco, por causa do temor do agravamento da doença e da morte, né? Mas hoje em dia somos todos, são jovens, são os profissionais de saúde, talvez hoje até mais grupo de risco, né? Enfim, estamos todas nessa. O que traz uma característica interessante, porque nós todos estamos. Então, não é que só atingiu alguns, é uma pandemia, se a gente pode chamar ironicamente, democrática, né? Primeiro, talvez atingiu os mais ricos, porque estavam viajando, mas hoje em dia atinge qualquer pessoa, de qualquer nível socioeconômico, de qualquer idade, de qualquer país. Então, nós estamos, vamos dizer, vivendo isso junto. O que Sim. também traz vantagens, né? Porque a gente está sentindo coisas parecidas, pode ser mais empático com as pessoas que estão mais ameaçadas. Enfim, estamos junto nessa história. Até saiu essa brincadeira, né? Estamos junto, né? Isso.
Essa pandemia tem uma outra característica também, que por conta do isolamento e de outras coisas, quebrou-se aquilo que o Colin Parkes, que é um grande estudioso do luto, chama de mundo presumido, né? Aquilo que a gente conhece, faz parte da nossa vida, então, que a gente saía junto, que a gente comemorava, que a gente trabalhava junto, fazia reunião de equipe, se abraçava, depois ia tomar um chopinho, depois ia fazer academia, depois ia namorar, depois ia fazer uma série de coisas. Tudo isso está, vamos dizer, bastante restrito em muitas circunstâncias, então quebrou aquele modo que a gente tinha normal de viver e a gente teve que muito rapidamente se adaptar a uma nova forma de vida dentro de casa, brincando, por exemplo, eu nunca mexi muito com as coisas aqui de casa, sempre tinha gente que fazia o serviço para mim, agora, né, lavar, passar, limpar o chão, cozinhar, tudo isso para mim é novo, né? Usar os recursos audiovisuais e de distância virtuais é absolutamente novo. Enfim, muita coisa nova, e só estou dando alguns exemplos, mas esses talvez sejam até muito simples, perto de muitas outras adaptações difíceis, avós que não podem estar em contato com os netos, pais que não podem estar em contato com seus filhos, enfim, idosos isolados, quer dizer, são várias circunstâncias extremamente difíceis. Então, tudo isso traz um caldo cultural que faz pensar que algumas coisas que já eram muito difíceis, como a questão da morte, a forma de morrer, a questão do luto, fiquem também seriamente abaladas. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Não sei se você quer fazer algum comentário. Depois sobre essa questão da morte, tem até uma pergunta aqui, não sei se a gente já poderia fazer, mas como que ficaria, tem uma pergunta de uma das seguidoras, que ela pergunta como lidar com a dor de um luto sem a despedida. Essa questão que a gente está vivenciando, dessa morte que está acontecendo, que a gente não pode ter esse contato ali para poder ter aquele ritual do velório. Quais são essas estratégias que estão acontecendo a respeito desse momento de despedida que a gente não está conseguindo realizar? Tá, eu já vou falar sobre isso, a pergunta ela é básica para isso que nós estamos conversando agora, mas só para entender um pouquinho a questão da morte, né? Nós temos vários tipos de mortes, né? Mortes por resultado de doenças, doenças crônicas, degenerativas, temos mortes repentinas, as mortes por acidente, por suicídio, cada uma delas tem as suas peculiaridades, né? As suas formas de lidar e que, vamos dizer, trazem questões difíceis para pensar e tal. Eu vou destacar um pouquinho mais aqui a questão da perda por adoecimento, já que o Covid-19 é uma doença, nem sei como classificar, né? Porque não é uma doença crônica, é uma doença aguda, mas vamos dizer que tem um certo desenrolar, às vezes muito rápido e muito agudo, às vezes pessoas se recuperam, e é mais ou menos uma loteria, né? Claro que tem pessoas que têm doenças crônicas conjugadas, têm mais risco do que quem não tem, né? Mas a gente vê pessoas jovens, atletas, saudáveis e tal, morrer, e velhos de mais de 100 anos sobreviver. Então, está tudo perturbado. O que está acontecendo com os processos de morte nos hospitais? Em primeiro lugar, você tem no hospital, os hospitais agora estão destinando alas específicas para o Covid-19. Então, você tem um isolamento dentro do próprio hospital, porque o grande risco dessa pandemia é o contágio. Então, o contágio faz com que as pessoas não possam ficar juntas, né? Então, esse é um problema muito sério. Então, você tem uma morte, às vezes, que é muito difícil, né? Morte dentro de UTI, com desconforto respiratório, com as pessoas paramentadas parecendo marcianos, né? Cuidando por causa de todo o medo do contágio, né? Então, você tem uma morte que é difícil, que é penosa, que é dolorosa e que tem que haver isolamento. Então, esse é um problema sério. Já a finalização da vida está fazendo com que muitos doentes fiquem absolutamente solitários nesse momento. Estão se pensando formas de aproximação, se é possível, eventualmente, paramentar
algum familiar em alguma condição muito extrema, se é possível criar recursos alternativos, como entrar com tablet, celular, e as pessoas, às vezes, muito fracas e tal, que mesmo não sabem manejar, imagina nessa situação mais difícil, mas, enfim, há várias tentativas possíveis, pensadas, e protocolos e tal, que não permitem, de fato, o contato físico, mas permitem alguns modos de aproximação que podem ajudar. Quer dizer, ouvir a voz pode ajudar, ver uma imagem pode ajudar, né? Ver a pessoa mesmo que não possa tocar, mas ver dentro do quarto, mesmo que todo paramentado e tal, são já algumas alternativas, mas o que não tira, né, uma situação extremamente complicada é que os psicólogos hospitalares estão se debruçando, trocando ideias para pensar. O segundo ponto importante é o seguinte: ocorrendo a morte, outro problema, caixão lacrado. Então, às vezes, o familiar nem pôde aproximar-se, né, nem pôde fazer as despedidas e tal, às vezes nem informação tem sobre o que está acontecendo com o seu familiar doente, o que é terrível, né? Você imagina a angústia das pessoas em casa, né, pensando em tudo isso que o seu familiar está sofrendo, né? Aí o caixão lacrado não permite ver o corpo, né? O velório, ou ele é sumariamente encerrado, quer dizer, não tem velório, ou então se permite algum velório muito rápido, com uma, duas ou três pessoas no máximo à distância, né? Com todas as precauções por conta do contágio. E o enterro rápido também, por conta do contágio. Então, você tem vários ingredientes. Desculpe, eu estou parecendo falar sobre uma tragédia, mas porque a gente precisa, é uma tragédia, né? Mas a gente precisa pensar em pontos que talvez possam ajudar, que nós podemos ajudar como profissionais das pessoas que estão vivendo isso. Então, por exemplo, é possível o velório virtual? Talvez seja uma coisa que vai começar a se desenvolver em alguns casos, porque para ter o velório virtual você tem que ter aparelhagem. A maior parte dos serviços funerários não sei se tem, primeira coisa. Segunda coisa, as pessoas, os familiares, têm os recursos em casa para ver o virtual? Então, tudo isso são coisas que são difíceis, mas talvez isso possa começar a acontecer, ou ter uma sala especial para isso, enfim, são algumas coisas para pensar. O corpo não vai poder ser visto, mas eu já vi uma situação interessante que colocaram uma fotografia em cima do caixão, né? Sim. E aí essa fotografia não é da pessoa no processo da doença, mas é a pessoa, né? Pessoa, isso talvez até pode ajudar nas memórias, nas lembranças e tal. Então, são medidas que começam a surgir, né? Uma das coisas mais trágicas que eu vi em toda essa, porque a gente está bombardeado, né, por imagens da TV e tal, foi aquela situação em que os caminhões iam levando os caixões porque não tinha lugar para enterrar, né? Nós ainda não chegamos nesse ponto, espero que nem cheguemos, né? Mas isso é um outro problema, porque para um luto, vamos dizer, para a gente poder elaborar, a ideia que a pessoa falecida pode ter um ritual à altura, um ritual honroso, digno e tal, é muito importante. E caminhões carregando caixão para encontrar um lugar para enterrar não é bem uma imagem de dignidade. Então, gente, o que eu quero dizer é assim, nós estamos numa força-tarefa, né, todos profissionais pensando, porque nós estamos construindo a história no momento que ela está acontecendo. Não tem bibliografia sobre isso. Quem é que escreveu sobre isso? Né? Aqui, eu não me lembro exato o dia que começou o confinamento, eu registrei para mim dia 18, mas acho que não foi 18 de março. Mas, sei lá, desse dia em diante, tanta coisa que a gente está vendo e tal, e a gente está vivendo ela, então nós estamos construindo essa história junto. Sim. Né? Tem uma pergunta aqui do Jorge que ele faz assim: quais são os impactos psicológicos que podemos pensar das mortes do Covid-19 nos profissionais que atuam em serviços funerais, que já eram tão estigmatizados e esquecidos pela sociedade, pela nossa sociedade? Nossa, muito importante essa pergunta,
porque já existia, ou já existem movimentos, vamos dizer, que se preocupam com esses profissionais muito antes da pandemia, porque muitos deles têm dificuldades, uma profissão não reconhecida, salário baixo, problemas com alcoolismo, com não sentido no trabalho e Sim. tal. Eu mesmo participei de uma atividade uns anos atrás com profissionais do serviço funerário do município de São Paulo. E foi muito legal esse trabalho com eles, porque eles puderam falar uma série de coisas que é muito importante que a gente saiba. E uma das coisas que a gente acabou concluindo no trabalho foi que eles são profissionais de cuidados, porque eles cuidam do corpo, eles cuidam de oferecer uma disposição do corpo com dignidade e tal. Então, eles não são coveiros, são, né? Talvez na carteira está escrito isso, mas eles são profissionais que cuidam de pessoas, de corpos, né, para fins do enterro e tal, e cuidam também dos familiares. Então, muitos deles, quando vendem os insumos ou quando recebem as famílias, Sim. eles recebem famílias enlutadas. Então, a formação em luto tem sido uma discussão muito séria na formação dos profissionais da área funerária. Há parcerias com universidades, há uma discussão sobre isso, e as funerárias particulares, muitas delas têm serviços de cuidados e, enfim, com os profissionais de área funerária. Bom, agora, em relação ao Covid-19, interessantemente, está acontecendo uma coisa paradoxal, porque o serviço funerário é essencial. E aí, profissionais que antes eram desrespeitados, eram considerados como nada, como o trabalho não tendo valor e tal, agora são profissionais de um serviço essencial. Ou seja, nós dependemos muito do trabalho deles, né? O que, vamos dizer, não quero dizer que é um jogo de contente, mas é interessante e paradoxal isso, Sim. né? E uma outra questão que é muito importante, então, claro, agora também, em relação à contaminação, é um grupo de sério risco de contaminação. Então, precisa ter as EPIs, né, os equipamentos de proteção, precisa ter tudo, e a gente sabe que as prefeituras não têm dinheiro, que é toda essa discussão sobre a questão financeira, então, precisa ser olhado se eles estão devidamente paramentados, se eles estão devidamente cuidados, como é a desinfecção depois e tal. Eu não tenho visto muita coisa sobre isso. A gente vê imagens de pessoas levando os caixões, eles estão paramentados, os procedimentos são bem rápidos, mas eu não sei como está sendo cuidado a eles, né? Eu participei de um podcast ontem, de um grupo de Natal, né, que é uma funerária particular, e eles têm trabalhado com a questão do apoio psicológico ao funcionário de funerária. Eles sempre tiveram, né? Eles Sim. chamam de funcionários do luto, colaboradores do luto, eles usam a palavra colaboradores, né? Mas agora eles também não sabem, né? Estamos todos buscando como que a gente pode ajudar as pessoas, né? Isso. Tem uma pergunta aqui da Ariane, que ela fala sobre os profissionais de saúde, como as equipes de saúde mental podem ajudá-los nesse momento, a esses profissionais de saúde que estão na linha de frente. Olha, eu vou dizer para vocês que tem vários grupos se organizando, se vocês olharem na internet, por exemplo, a Instituto Sociedade de Entrelaços, Psicologia. né? A Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, SBPH, coordenada pela doutora Lívia Moreto, né? Eles têm feito rodas, não sei se eu já me confundo com os nomes, não sei se é roda de conversa, se é encontro, se o que é, que eles têm falado bastante sobre isso. Eu participei da primeira delas, mas eu acho que está acontecendo com uma certa regularidade. Acho que se vocês entrarem no site deles, né, Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, se reúnem psicólogos das mais variadas partes do país e se tem conversado sobre isso. O que eu ouvi no primeiro desses encontros é uma preocupação muito grande, sim, com a saúde psíquica dos profissionais de saúde da chamada linha de frente,
né, por várias razões. Primeiro, porque o trabalho está sendo muito estressante, muitas horas de trabalho, em situação de medo, profissionais de saúde estão adoecendo. Então, a ideia de que os profissionais de saúde mental, que às vezes não estão tanto nessa linha de frente, ou seja, não estão ministrando cuidados específicos ao doente e tal, eles podem, na retaguarda, ajudar os colegas com rodas de conversa, situações de acolhimento, acolher os sentimentos de medo, de angústia, enfim, ou de sensação de sobrecarga, cuidar dentro do possível dos limites, né, de cada um dos profissionais, o que aguenta, o que não aguenta, os casos mais difíceis e tal. Então, são situações mais de acolhimento, de cuidados, são propostas também atividades integrativas, né, que muitas vezes são muito boas, né, relaxamento, respiração, não sei como é que chama, respiração Técnicas de integrativa, respirações, né? não estou sabendo o nome, né? Mas, enfim, coisas que ajudam a diminuir o estresse, né? O estresse pós-traumático, essa situação de angústia muito grande, atividades artísticas, atividades psicoeducacionais, enfim, coisas que podem ajudar a pessoa a, de alguma forma, encontrar o seu centro, né? Sim, Reencontrar o seu centro. isso é Mas o importante. problema é que os psicólogos estão no meio desse bololô, talvez não tão diretamente em relação ao paciente doente, mas é a esses problemas que nós falamos. Como administrar a solidão? É possível fazer um atendimento psicológico no leito? De que forma? Se não, como? Porque uma das nossas práticas importantes é o atendimento no leito, mas Sim, esse agora está também complexo, até porque muitas vezes o paciente nem consegue falar, nem consegue, né, estar entubado. Então, são desafios que também as equipes estão se organizando, e aqueles hospitais, vamos dizer, que já têm um trabalho mais elaborado, têm proposto para aqueles que estão iniciando agora. Então, esses grupos, rodas, pensar junto, enfim, e criar situações de troca, né? isso é importante. A Ariane ainda traz outro questionamento a respeito sobre como devemos pensar alternativas para cuidar de familiares enlutados pela perda de pessoas com a Covid-19. As chances de luto complicado são significativas. Então, ela pergunta se poderia fazer algum comentário sobre essa questão. Vamos combinar que não pode ter pergunta difícil? Não, mas brincadeiras à parte, vamos falar sério. Essa é uma pergunta que realmente é muito importante da gente pensar. Você tem toda a razão. A possibilidade de haver um luto complicado tem todos os ingredientes, né, que a gente apresentou, né? Sim. E talvez o que a gente possa fazer, quer dizer, na verdade, hoje, praticamente, seja a Organização Mundial da Saúde, seja o Conselho Federal de Psicologia, a Sociedade de Psicologia Hospitalar, sei lá, são vários recursos que estão criando cartilhas, né, para pensar. Sim. Não estou pensando em padrão, modelo, mas em algumas coisas que nos ajudam a pensar, né? Em relação aos familiares, acho que uma das coisas que pode ser durante o processo de adoecimento, também com todos os cuidados que tem a ver, porque um familiar de uma pessoa que teve Covid é de altíssimo risco. Então, também, de novo, as questões presenciais são complicadas. Então, o Conselho Federal de Psicologia, ele autorizou o atendimento online, né? Agora, sem pedido, sem ter que se inscrever e tal, você pode fazer. Agora, claro, nós temos que guardar todas as questões éticas de cuidado e tal, que implicam num atendimento online. Sim. Mas eu diria que uma das coisas importantes era já ter um oferecimento de trabalho a esses familiares durante o processo de adoecimento, né? Que seja online, que seja num ambiente protegido, alguma coisa, para já falar dos sentimentos, para já poder trocar, para já preparar a pessoa. Eu acho que assim, sempre que a gente pode ter uma situação que a gente pode falar sobre isso,
Não é que vai evitar o sofrimento ou a dor, mas pode ajudar a já criar mecanismos ou entender que uma coisa que não tem como mudar, eu tenho que mudar no modo como eu vou enfrentar, né? Então, Sim, claro, tem uma parte muito importante que sempre é a de acolhimento, de esclarecimento, né? E a outra parte é sempre pensar, mas eu tenho alguma alternativa? Eu posso pensar em alguma forma, vamos dizer, de poder lidar com essa minha dor, com esse meu sofrimento, enfim, o que que eu posso fazer nessas circunstâncias? O que a gente tem observado, que o trabalho de grupo, ele é muito bom. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo a mesma situação, estão sentindo coisas parecidas, uns lidam de um jeito, outros lidam de outro, e isso pode ajudar, vamos dizer, nessa questão do enfrentamento. Agora, vai ter muita situação de luto complicado, e nós vamos ter que cuidar disso, não tem jeito. Né? Luto sim. complicado não quer dizer luto patológico, quer dizer uma situação de crise em que há riscos de adoecimento e tal, mas se bem cuidado, a gente pode ajudar. Então, acho que é uma força-tarefa importante, né? Essa aí. Sim, muito bem colocado. Uma de nossas colegas ela traz aqui em relação à questão dessa comunicação, da comunicação com a família. Então, ela diz que cada dia mais está complicado dar as notícias por telefone. E quem dá as notícias, às vezes, não tem nenhuma preparação para comunicar à família. Então, como seria aí essa preparação, como dar essa notícia aí para essa família que às vezes está passando por esse momento com um ente querido num processo de Covid? Então, as más notícias, eu me lembro sempre dos colegas, professores, colegas e tal, falarem, más notícias não são boas notícias, são más notícias. O que a gente deve pensar é como que a gente pode transmitir essa má notícia. Vamos dizer, de novo, né? Se não fosse pelo Covid, essa notícia seria dada pessoalmente, numa sala, com a pessoa sentada, enfim, né? Isso não é possível. Pelo Sim, menos presencialmente não é possível, né? Agora, o que a gente tem que considerar que muitos familiares já estão, de alguma forma, antevendo que isso vai acontecer. Quer dizer, no caso deles, a boa notícia seria que o paciente pode sair da UTI e mais tarde ir para casa. Essa é uma ótima notícia. sim, Até bate-se palmas, o pessoal, enfim, apesar que ainda vai ter quarentena, isolamento, risco, tudo mais, mas é uma excelente notícia. Mas quando tem morte, não é uma boa notícia, é uma má notícia. Então, a questão da preparação, eu sempre digo, a preparação é um processo interno, é um processo de você se organizar psiquicamente para poder dar uma notícia que talvez até seja esperada, né? Contar o que aconteceu realmente da piora e que houve o óbito e ficar no telefone ou na live, no contato com imagem, ou não sei o quê, com a pessoa, deixar ela se expressar, deixar ela falar dos sim, sentimentos, acolher e tal. Nós não vamos poder, vamos dizer, nesse primeiro momento, resolver a dor e a tristeza. A única diferença que eu digo, que talvez nesse caso, nem sei se ela vem a favor ou contra, não sei dizer, não teria como classificar, mas um familiar que recebe um telefonema nessas circunstâncias de ter um paciente internado, ele, de alguma forma, sabe que é porque aconteceu. Quer dizer, pode ter a boa notícia que vai sair, mas que muitas vezes é a notícia da morte. Então, o familiar também, de alguma forma, já está nesse processo. Mas, olha, gente, infelizmente, o preparo é um preparo nosso, psíquico, e o modo como pode ser feito nas instituições é que as pessoas tenham espaços regulares de conversa para trocar algumas ideias. Claro, a gente fala devagar, a gente diz que a notícia, infelizmente, não é a notícia que a gente gostaria de dar, que foram feitos os cuidados, que se tentou o máximo possível minimizar o sofrimento dessa pessoa, mas, infelizmente, a pessoa morreu, né? E cabe transmitir essa notícia e que a equipe está, de alguma forma, às ordens para essa família, por enquanto, pela via não virtual ou telefônica e não pela via do contato. Né? Essa é a isso. verdade.
Mas se a gente consegue falar isso com tranquilidade, não é a palavra certa, é uma palavra ruim, mas se a gente pode transmitir isso e dizer, olha, eu estou junto, estou sentindo, eu não preferia não te dar essa notícia. Esse é um sentimento interno nosso. E aí a gente pode, talvez, ser mais acolhedor, deixar a pessoa chorar, deixar a pessoa falar o que ela tem para falar, né? Eu não Sim. sei, a equipe decidir quem fará isso, porque mesmo em tempos não de Covid, eu me lembro que uma discussão é sempre essa, quem vai dar a notícia? Como se alguém tivesse que desincumbir. Não, é a equipe que dá a notícia. Pode ser que seja o médico, o enfermeiro, o psicólogo, mas não é porque é para ele e eu não preciso me preocupar com isso. Sim, É um trabalho da equipe, né? Então, é bacana. muito importante. Há muitas referências sobre essa questão em relação aos trabalhos de cuidados paliativos, que trabalham muito com processos de morte, com finalização de vida, com despedidas e tal. E ali vocês podem encontrar material também. Inclusive, já começaram a aparecer também materiais, na verdade, não são ainda artigos, mas são textos de jornal, ou comentários, ou blogs, né, sobre a relação entre o Covid e cuidados paliativos. Tá? Isso. Eu gostaria de mencionar o trabalho de uma paliativista, médica paliativista, que chama Ana Lúcia Coradazzi, Ah, né? Ela, eu cheguei a ler alguma coisa que ela escreveu, eu acho que está num site que chama Slow de devagar, né? Slow Medicine, tá? Eu acho que lá vocês vão encontrar o texto da Ana Luísa, né? E que fala desse cuidado, dessa preocupação, em como você vai cuidar, não é só o respirador, o tubo, mas é tudo que está em volta também com os familiares, sim, tá? muito bacana. Trazendo um pouquinho para o lado da comunicação com a criança, a Shirley fez uma pergunta bem bacana aqui que ela diz, a Shirley lá de Recife, ela disse, uma criança disse hoje a um pai gripado, você vai morrer de Covid. Tinham percebido a falta de esperança de vida nesse contexto? Ela pergunta se poderia fazer algum comentário. Eu não entendi bem a questão. O pai está infectado e é E a isso? criança, isso, uma criança disse hoje a um pai gripado, você vai morrer de Covid. Falando para o pai que ele vai morrer da Covid. Então, como seria essa comunicação com a criança, para que a criança tenha esse entendimento? Porque a gente está tendo um bombardeio de informações, né? Muitas das vezes fake news, e às vezes a gente não sabe nem como passar essa informação para a criança que também está vivenciando e às vezes não está entendendo o porquê desse isolamento, o porquê que não está mais indo para a escola, não está tendo mais o contato com os amigos. Olha, é muito importante essa questão, né? As crianças estão se. Bom, primeira coisa, para todos nós, crianças, adultos, velhos, todos, né? Nós estamos tendo um bombardeio de informações verdadeiras. Bom, as fake news vamos tirar fora, mas verdadeiras, muito grande, com pontos de vista diferentes, com incerteza, e um bombardeio de informações. Tem emissoras cujo jornalismo, aliás, todas, é só sobre isso, né? Então, números, mortes, sofrimento e tal, com algumas pinceladas de coisas boas no meio, Sim. solidariedade, atividades artísticas e tal. As crianças estão vivendo isso também, agora afastadas das escolas, então convivendo em casa com toda essa situação e tal. Toda a comunicação da criança, ela precisa se basear no fato verdadeiro, mas a verdade não é a verdade assim, você vai morrer, né? Esse pai está com a doença, mas muitos vão sobreviver. Então, Sim, a conversa, apesar dela ser tão chocante, seria nesse sentido. Sim, é uma doença, papai está se cuidando e tal, e tirar a relação obrigatória entre Covid e morte. Porque, veja bem, se a gente vai ver o índice de mortes em relação ao número de infectados, o índice de mortes da Covid é pequeno, apesar de que os números estão crescendo estratosfericamente, é pequeno, né? Então, é muito mais o medo, a angústia e tal, que é muito complicada. Por outro lado, estão surgindo preocupações, cartilhas para crianças também,
Eu salvei Sim. algumas para mim, depois podemos ver se eu posso mandar para você por e-mail, ou vocês escrevem para mim, eu vou deixar o e-mail da Organização Mundial da Saúde. Tem um que é uma questão da ostra e da pérola, e aí falando um pouquinho do que é um texto do Rubem Alves, falando um pouquinho dessa questão do sofrimento, como o sofrimento de alguma forma ajuda a criar, vamos dizer, estruturas e tal, que ajudam a lidar com várias situações. E aí o Rubem Alves diz, sem sofrimento não tem pérola. Né? Sim. Então, de alguma forma, a criança está vivendo isso, ela está desenhando, como é que ela vai entender o vírus? Ela entra em briga com o vírus, ela, de repente, surge vírus com as mais diversas vestimentas, enfim, várias situações que podem abordar o mundo infantil no seguinte sentido: como é que eu consigo minimizar para uma criança o medo quando nós estamos com medo? Né? Então, eu acho que essa possibilidade de grupos, de poder passar cartilhas, livrinhos, com desenhos e tal, e que hoje em dia as crianças estão participando da confecção de máscaras, elas estão ensinando os adultos como é que tem que lavar a mão, entende? Elas vão assimilando dentro do mundo infantil delas algumas coisas que vão começar a fazer sentido. É bom isso? É. Porque se a gente começar a lavar mais as mãos, vai ser muito bom, né? A gente Sim. não tinha o costume de lavar as mãos, a gente não tinha o costume de se proteger, né? Então, acho que vai ter um pico para uma proteção demasiada até a gente poder chegar no meio termo mais possível. E as crianças estão vivendo junto com a gente, estão aprendendo junto com a gente. Então, essas cartilhas são interessantes. Tem da Organização Mundial da Saúde, tem esse, vocês podem procurar, talvez, por ostra e pérola, né? E talvez vocês encontrem, mas depois eu deixo o meu e-mail. Você tem, Benevides, Eu tenho, meu eu posso e-mail? compartilhar com o pessoal, então depois você Isso, me envia o compartilhe. material e eu compartilho no próprio Instagram. Tem um linkzinho, eu Isso, disponibilizo. isso. Agora, lembre-se que eu ainda sou meio tradicionalista, eu costumo ver os e-mails no computador, então eu Sim. tenho assim, alguns resquícios, porque eu nem com o computador nasci, tá? Então, eu já aprendi o computador, já aprendi o e-mail, já aprendi o WhatsApp, agora estou aprendendo live, é muita coisa para um velho, né? Imagina. É, a gente está tendo aqui um monte de comentários que, na verdade, já estão sendo respondidos aí com a tua fala. Mas o que eu achei bem bacana aqui, que é do Pedro, que é estudante de psicologia aqui da UFC, ele pergunta assim: em relação aos esforços do governo em viabilizar a formação antecipada de acadêmicos do curso da área da saúde, para que estes possam atuar na linha de frente, será essa uma medida eficaz? Pedro, vamos pensar o seguinte: vamos rezar? Vamos pensar bastante, mas vamos pensar o seguinte: está havendo uma contratação maciça de profissionais de saúde, pelo menos aqui em São Paulo, porque abriram-se dois ou três hospitais de campanha, com vários leitos, né? Então, vai haver a formação de novas equipes de saúde. No caso da medicina, eles já estão pegando residentes, né? E estão fazendo uma capacitação e estão permitindo também. Entre essas contratações, existem contratações também de psicólogos, tá? E eu acho que muito dessa formação vai acontecer em serviço, porque, como eu falei para vocês, nós, acadêmicos, nós estamos vivendo junto. A gente está pensando algumas coisas, mas quem está na linha de frente tem, de fato, muita coisa que já aprendeu, que já viu e que pode ensinar aqueles que, ou pode, vamos dizer, oferecer troca, supervisão e tal para aqueles que estão se iniciando. Agora, se o governo vai investir, por enquanto a gente não vê grandes investimentos nas universidades, muito pelo contrário, né, houve corte de verbas generalizado, a área de humanas foi tirada fora das bolsas, né, porque não é considerado Sim. prioritário. Então, nós temos muita batalha para fazer. Não é para ficar quieto, não, mas a gente tem ainda coisa para fazer, para desenvolver e tal. Vamos torcer que sim, mas eu acho que ampliar as redes de cuidados, né,
isso está acontecendo, porque estão abrindo contratação, até porque tem profissionais doentes afastados. Então tem que repor, agora não dá para ficar sem, né? Então, eu acho que essa é uma questão bem importante. E uma coisa que eu queria falar, gente, a gente sempre critica o SUS, mas nós temos no Brasil, e isso é uma experiência que o mundo inteiro está olhando, que é um sistema que atinge a todos. Quer dizer, não tem ninguém que não possa ser atendido pelo SUS. O que acontece é que às vezes tem muita gente, pouco profissional e tal, mas o SUS não discrimina, né? Então, isso é uma coisa muito interessante do nosso país. Então, ter Ministério da Saúde e o nosso ministro atual, né, ele valoriza muito o SUS, né? Então, isso é uma das grandes coisas que nós temos aqui no Brasil. Então, se a gente não pode se orgulhar de muita coisa, mas disso sim. Isso. A gente está com mais de 80 pessoas online aqui acompanhando essa live. Daqui a Oba! pouquinho a gente já está encerrando aqui por conta que a live só pode no mínimo 1 hora, né? Então, são discussões que a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando, mas eu vou deixar salvo 24 horas, que é o período que a live fica salva. Porém, tem um aplicativo que eu encontrei que eu vou baixar essa live para depois deixar ela salva no meu IGTV. Então, para as pessoas que não puderem acessar até as 24 horas, eu vou tentar colocar ela, fazer essa postagem dessa live no meu Instagram, para que outras pessoas possam assistir. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a Maria Júlia pela disponibilidade, por estar trazendo tantas informações pertinentes para os profissionais de saúde, para as pessoas que estão vivenciando isso. E para encerrar, tem uma pessoa aqui perguntando, Maria Júlia, se os livros estão esgotados. Tivemos um probleminha de conexão, mas agora voltamos. Eu estava aqui comentando com o pessoal que você iria tentar voltar para poder fazer o encerramento e falar um pouquinho do teu livro. Então, vocês conseguiram? Só me digam, passou nada? Não, pode falar dos livros, a gente não conseguiu ouvir. Tá, então falando em relação ao livro, os livros estão esgotados, mas eu tirei da editora anterior, um deles já está em produção, tá? Eles estão fazendo a revisão, logo deve sair, que era o Educação para a Morte, ele foi atualizado com novos capítulos e tal. O livro Morte e Desenvolvimento Humano, ele vai ser reescrito e também eu espero logo colocar numa editora e tal. Vocês podem entrar em contato com bibliografia minha ampliada e tal, no site do Laboratório de Estudos sobre a Morte, é www.lem, Laboratório de Estudos sobre a Morte, então LEM, e PUSP, Instituto de Psicologia USP, então é LEM e PUSP, tudo junto, .com.br. Nesse site vocês vão encontrar várias coisas e uma bibliografia de umas 15 ou 16 páginas, não minha só. Tem coisa minha, mas tem coisa de muita gente sobre vários temas em relação à morte. E o combinado é o seguinte, ninguém pode morrer antes de acabar de ler tudo. Então, Com esse certeza. é um salvo-conduto para a imortalidade. Tá? Pessoal, sobre esse site que a Maria Helena passou, dos Maria artigos Júlia. que a Maria Júlia, desculpa. Oh, Que a Maria não, Júlia, tudo bem, a minha colega é bem legal, mas quem está aqui desculpa, que ela indicou, eu vou estar depois compartilhando com vocês tanto os artigos como o e-mail dela também, para quem queira entrar em contato, e esses artigos que ela falou aí que está disponível no laboratório. Então, eu vou compartilhar com vocês, então podem ficar tranquilos. Legal. Então, olha, foi um grande prazer. Eu quero te agradecer, Benevides, por me estrear nessa nova atividade. Eu gostei muito. Quero agradecer a presença de todos, as perguntas. Estou às ordens para vocês entrarem em contato comigo por e-mail. Eu não sou de Instagram, não sei usar, então usem o recurso antigo, tá? Estou super às ordens e foi muito legal. Estou pensando junto com vocês. Estamos juntos, como costuma se dizer, inclusive nessas reflexões. Que bacana. É muito bom ter você aqui para compartilhar essas questões do que a gente está vivenciando hoje. Então, eu que sou muito grato pela sua participação. Estamos aqui também disponível e com certeza vamos estar entrando em contato e quem sabe a gente vai fazer outras futuras lives, né? Para a gente estar tentando trazer outras discussões. E ao encerrar aqui a outra live, que a gente estava ao vivo, tiveram mais de 200 pessoas
participando dessa live, tá bom? Oh, que beleza. Eu vou ficar Então, convencida assim. É só uma coisa. E lives e depois ao vivo, quando toda essa coisa for suspensa, a gente vê a possibilidade. Tá com bom? certeza, então. Muito obrigado, tá? Tá bom. Tudo de Se bom para cuida. vocês. Uma boa tarde. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.